Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre seletividade alimentar, seja em crianças, seja em adultos. O que quer dizer isso à luz da origem? O que a gente precisa entender? Que se é uma seletividade, é um sintoma. Se tem sintomas, tem uma origem. Então, se a gente descobre e desprograma energeticamente, emocionalmente a origem, o sintoma vai deixar de existir. Quero trazer para vocês uma nova luz sobre essa questão da seletividade alimentar, porque a gente tem uma visão mais racionalista, né? Que vai falar as coisas que a gente já sabe, mas aqui sempre o intuito do canal é trazer realmente uma possibilidade, né? Uma possibilidade de cura, de transformação, de ressignificação, né? E até de sanar esse sintoma. Todo sintoma, quando ele é desprogramado, ele vai melhorar ou até mesmo deixar de existir, se for permitido aí para o seu campo. E eu gosto muito desse tema da seletividade. Eu tenho desprogramado de várias pessoas aqui, adultas, crianças também desprogramam. Tenho feito em mim, eu tenho uma seletividade grande com carne, é difícil para minha textura de carne, e tenho conseguido desprogramar bem aos pouquinhos, mas com bastante assim firmeza e não regredindo depois. Então quero contar isso para vocês, como é que eu faço, como é que é. Queridos, vamos lá. Se a gente está falando de seletividade, a gente não pode pegar e olhar para isso só no agora. A gente precisa olhar sobre essa introdução alimentar. É comum as crianças fazerem correlações. Então, pode ser que no momento dessa introdução, a situação externa, toda a situação que a criança se alimentava também no aleitamento não estava boa. E ela vai programar, ela vai relacionar o evento, o conflito com a alimentação, com o alimento. Então vamos lá. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante. É uma família que estava num lava-carro, né? Um lava-jato de carro. Uma criança de 2 aninhos. E a família estava tranquila, explicando e assegurando muito bem para a criança que aquele movimento que estava sendo feito, que ela nunca viu, ela estava visivelmente assustada, inclusive ela olhava assim, nem piscava, mas a família toda estava assegurando aquela cena. Então, por mais que ela estivesse assustada, ela estava em conexão com os adultos e vendo a forma que os adultos se comportavam diante do barulho, da luz, da escuridão, do sabão, da água, do jato, ela se guiava. Então, provavelmente, não vai fazer traumas, né? Nem crenças negativas, e das próximas vezes ela vai ficar super mais calma, daqui a pouco ela tá brincando dentro do carro, como se nada tivesse acontecido. Beleza. Mas isso pode acontecer também com comida. Então, na hora que você está se alimentando, na hora que sua mãe está dando peito para você, na hora que você está começando a ser introduzido os alimentos, podem ter conflitos externos. Então, por exemplo, um pai que chega na hora da janta e sempre briga. Sabe aquela pessoa narcisista? Que vem, que xinga, que vem do trabalho pé da vida, vai... aí você está dando a comida para a criança. Isso vai marcar de alguma forma, e ela pode associar aquele alimento a uma situação de estresse extrema que ela não tem condições de elaborar. A gente tem que pensar que as crianças não são jovens adultos. As crianças, elas vão fazer um aprendizado primário, elas vão correlacionar pensamentos de acordo com cada idade, com cada ganho psíquico dela. Então, ela pode fazer esse esquema. Uma mãe muito nervosa para alimentar, ou seja, na hora que está dando alimento, é um grande sacrifício para essa mãe, uma mãe mais sofredora. Essa criança pode imprimir e relacionar esse alimento com o que a mãe sente, e aí ela vai rejeitar, vai ter dificuldade no alimento. Outra questão mais grave são as invasões. As invasões físicas, né? Elas vão marcar. O que eu chamo de invasões? Por exemplo, se o bebê foi alimentado por sonda prematuro, longe da mãe, né, numa internação mais difícil. Se a mãe não tinha condições psíquicas de alimentar com peito e deixava a criança chorando com fome. Se a mãe estava perturbada, se é uma mãe que tem um quadro psiquiátrico e não teve ajuda, não teve rede de apoio, não conseguiu se tratar. Ou então, crianças que foram efetivamente maltratadas, ou seja, a pessoa fazia aquilo com tanta raiva, né, dar o alimento, que empurrava a comida, dava alimentos inadequados para a criança. Por exemplo, eu tive uma cliente que teve alergia, a gente tratou aqui na desprogramação, foi tudo super bem.
a cenoura. E eu comentei com ela, engraçado, cenourinha, né, é um alimento que a gente dá pro bebê com 6 meses, cozidinha. Por que você tem alergia à cenoura? Porque a gente não começa a introdução alimentar de criança dando McDonald's, né? Então, é, ela foi criada com pais mais difíceis, então, que não tinha uma paciência com aquela alma, com aquela criança, isso vai marcar, tá? Então, a nossa psique de 0 a 3 anos, ela faz o aprendizado primário. O que é registrado ali fica como repertório para a vida inteira. E o que é? Aí você vai falar assim, Bruna, mas uma coisa que eu vivi lá fica como repertório? Fica, porque a família disfuncional, em geral, vai reforçar. Então, além de ter tido o aprendizado primário, há um reforço do ambiente, né? Nós somos frutos do ambiente, muito menos que genética, nós somos frutos do ambiente. Então, esse tipo de família que não teve como alimentar psiquicamente, mais lesivo, pais abusadores, né, que vão deixar essa criança horas sem comer, aí dá justamente o alimento que a criança não gosta, que a criança não quer, né, empurra, faz comer vômito, essas coisas terríveis que a gente sabe que tem, né, sabe que tem muito escondido, mas sabe que tem, isso vai marcar e vai dar transtornos alimentares, vai dar bulimia, vai dar seletividade alimentar lá no futuro, ou outros sintomas gastrointestinais, porque aí já vão marcar os órgãos, tá? Então, se você tem um filho que tem, é para desprogramar a origem, né? Onde foi? Onde foi? Foi nesse aleitamento? Aqui tem um quadro de 1 aninho, né? Foi nesse aleitamento, você estava com depressão, você viveu escassez, você viveu uma desproteção como mulher muito grande, ninguém te acolheu, e aí você estava o tempo todo tensa, não tinha o que alimentar seu filho, famílias que têm condições de miséria, questões com pobreza extrema. Tudo isso pode marcar a criança no quadro de seletividade. E tem como reorganizar, tem como reinserir os alimentos, mas precisa fazer uma desprogramação energética, ensinando o seu corpo justamente a aceitar aquele alimento, alimento por alimento, com paciência, com acompanhamento, e você experimentando aos pouquinhos, sutilmente, ali com cuidado, cada alimento, de acordo aqui com as orientações da terapia. Tá bom? Então, seletividade alimentar tem jeito, tem como reprogramar, tem como eliminar o trauma, né, os resquícios do trauma ali que o seu organismo somatizou e fazer um ensinamento para o seu corpo através dos downloads terapêuticos. Tá bom, meus queridos? É isso. Super beijo.